Graça e paz, amados. Amém? O pastorzão falou direto de Pacaraima. Já estava no meu coração, já começar perguntando para você assim, nós começamos o culto e nós cantamos que nós nascemos para o Senhor, né? Nascemos com um propósito bem definido. Eu nasci para te adorar, né? Foi assim que a gente cantou? Eu nasci para te adorar. E aí, na sexta-feira, nós cantamos uma canção aqui que... Essa canção, eu tive essa experiência que foi tremendo, assim. Aquela canção que fala sobre... Eu afundei meus barcos no cais, eu queimei minhas carroças... E nessa canção, teve um dia na igreja que eu fui muito ministrado por ela. O Senhor ministrou muito no meu coração e naquela mesma semana eu fui chamado para ir para Pacaraima, lá na fronteira com Venezuela. E tudo aquilo que você fala diante do Senhor, amado, tudo aquilo que você fala e você declara, eu quero dizer para você, quero te dar essa notícia, que fica registrado diante dele, sabe? E aí, é muito interessante porque eu fiquei 5 meses lá, tive várias experiências com Deus, tive várias experiências. E eu pude ver muita coisa mesmo que eu nem imaginava que acontecia. Tipo tráfico de drogas a gente já sabe, né? Que todo mundo fala assim, isso é comum a gente ouvir. Mas tráfico de órgãos, tráfico de mulheres, tráfico de crianças... Sabe, mulheres que para passar a fronteira foram estupradas. Mulheres que vêm com 6 crianças, 7 crianças. E você ajudar ali, e muitas vezes você não tem o que fazer. E eu declarei isso para o Senhor. Eu disse, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E essa semana eu reuni a minha família. E eu disse para eles que a sensação que eu tenho é que ainda faltou coisa para eu fazer ali. Sabe, amado, tudo que você puder fazer, ainda assim não será suficiente. E é esse sentimento que eu tenho, sabe? E eu falei para eles, eu falei para os meus filhos, eu disse, quando explodiu a guerra lá, pode parecer uma coisa estranha, mas eu falei para eles assim, mas a vontade que eu tenho é de voltar para lá. Porque parece que tem coisa que ainda falta. E eu falei, eu declarei isso. Sabe, amados? Esse ano começou as primícias aqui. Nós tivemos várias palavras que foram palavras duras e palavras pesadas. Eu não sei quanto a você, mas eu fui muito constrangido e muito tocado pelo Senhor, através dessas palavras. E a palavra que veio do primeiro dia, que foi o pastor Marcos, né? O primeiro dia foi o senhor, né? Não, o primeiro dia de primícias. Foi o pastor Beto, né? Aí depois foi o senhor. Camila,
E o Senhor fechou, né? Foi essa ordem aí. Enfim, mas todos eles, tanto o pastor Beto, quanto o pastor Marcos, quanto a Camila, todos eles falaram a mesma coisa. Que há um tempo que o Senhor está determinando para nós. É um tempo que nós precisamos voltar para Ele. A gente precisa voltar a fazer aquilo. Voltar assim. Se é que a gente um dia fez, né? Mas se voltar para Ele. Dentro daquilo que Ele quer. E eu quero começar essa palavra, sabe? Ontem eu conversava com o pastor Beto, e o pastor Beto e a pastora Gia, ela falou assim para mim: pastor, eu espero que venha uma palavra tranquila. Eu falei: pastor, infelizmente o Senhor não está falando muito tranquilo não, porque é algo que o Senhor, eu acho que Ele realmente quer para nós como igreja. A palavra do Senhor diz que nos últimos tempos a igreja seria passada pelo fogo. E nós seríamos refinados como o ouro, como a prata. E não se refina ouro e prata, amado, se não for pelo fogo. Não tem como, não existe outra palavra para isso. E dentro disso aqui que eu estou falando, dentro dessa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração e está queimando, sabe? Eu olho para algumas pessoas aqui dentro da igreja e eu confesso para vocês assim que eu amo andar com essas pessoas, porque eu vejo que o Senhor está falando profundamente assim no coração delas e elas vivem isso. Uma delas é o pastor Flávio, né? A pastora Nina, sabe? Teve o grande banquete aqui. Eu tive a oportunidade de andar com a Nina e com o pastor Marcos. Sabe? A gente começa a fazer a vontade do Senhor, amado, e a gente vê que a gente não faz nada. A gente precisa se voltar para o Senhor. E eu quero começar pelo final. Sabe? Eu quero já declarar: a igreja do Senhor precisa voltar a Ele. E eu não estou falando de uma igreja lá longe. Eu estou falando de nós aqui. Nós precisamos ser igreja. Nós precisamos andar como a igreja primitiva andou. Andar como o Senhor Jesus andou. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. O cristianismo não são credos, cultos, códigos morais. O cristianismo é... Então, o que é o cristianismo? A resposta é uma só: Cristo. Só em Cristo fazem sentido obediência, culto, doutrina, ser cristão e confiar nos méritos de Cristo e trilhar o caminho de dependência. Não há espaço, méritos pessoais nessa jornada. Você entendeu, amado? O que eu falei, eu vou repetir. O cristianismo não é ou não são credos, cultos e códigos morais. Então, o que é o cristianismo? A resposta é uma só: Cristo. Só em Cristo fazem sentido a obediência, o culto, a doutrina e doutrina. Ser cristão é confiar nos méritos de Cristo e trilhar o caminho de dependência. E não há espaço para méritos pessoais nessa jornada. Ou seja, não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre os meus sentimentos, não é sobre os teus sentimentos, não é sobre aquilo que você pensa estar sentindo, ou que talvez um dia, sei lá quem, lá longe. Não. É sobre o que Cristo é, sobre o que Cristo quer,
sobre qual o propósito dele. Não é sobre o quanto você está cansado, não é sobre o quanto você necessita de trabalho, não é sobre o quanto você necessita estar bem. Não é sobre isso. É sobre o quanto você vai obedecer ao Senhor. É sobre qual a palavra que o Senhor tem para a tua vida. E eu quero te fazer essa pergunta e você não precisa responder. Você responde aí para você mesmo. O Senhor tem tido, Ele já liberou uma palavra sobre você? Ele já liberou uma palavra sobre aquilo que você é para Ele? Qual é o teu propósito? Nós cantamos aqui nessa manhã. Nós cantamos aqui. Eu nasci para te adorar. Eu vivo para isso. Eu nasci com um propósito definido para te adorar, Senhor. Você não é um acaso. O Senhor, Ele te... Se você acha que você ainda não tem uma palavra sobre a tua vida, eu quero te dar essa notícia, amado. Felizmente, Ele não desiste de você. Não importa a tua idade, não importa se você é imaturo, porque não é sobre isso. Não importa quais são os teus objetivos, os teus sonhos. Eu quero dizer que o Senhor, Ele vai detonar os teus sonhos para que os sonhos dele se cumpram. Porque não é sobre você. E eu quero pedir para você abrir a tua Bíblia em Isaías, capítulo 55. E nós vamos ler esse capítulo. Está aqui, né? Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Eu quero chamar a atenção para você aqui nessa palavra aqui, ó, no versículo 3. Inclinai os ouvidos, fique atento para aquilo que o Senhor está falando, e vinde a mim. Guarda essa palavra. Vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Segue. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos parar bem aí. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu quero chamar a sua atenção, porque se a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos buscar enquanto se pode achar, é sinal que vai haver um tempo em que não vai ser possível. Então vai haver um tempo em que não é, que você vai olhar assim, Senhor, por quê?
eu não consigo. E aí a gente, fica pensando, será que é porque eu priorizei primeiro as minhas coisas, os meus sonhos? Será que porque eu priorizei e naquele tempo que era para eu buscar o Senhor, eu não busquei? Então guarde isso aí. Seguindo. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Volta lá, Aleph, por favor. Aqui ele está mostrando nesse versículo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, ele está dizendo, não é sobre você, não é sobre o que você pensa, é sobre os meus pensamentos, diz o Senhor. Os teus caminhos não são os meus caminhos. Então não é sobre quais são os teus objetivos, é sobre o meu objetivo, sobre a tua vida. E eu estou falando isso para quem tem uma palavra, amém? Então se você tem uma palavra, guarde aí, o Senhor vai te apertar hoje. Assim como eu estou apertando, da série, não vou apanhar sozinho, né? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, esse versículo aqui é o chave, irmão. O Senhor tem uma palavra sobre a tua vida. Eu tenho essa notícia, vai se cumprir. A questão é como vai se cumprir essa palavra. Houve uma palavra para Paulo e Deus disse para ele assim, Jesus disse, duro será para ti, recalcitrar contra os aguilhões. Essa palavra ainda ferve hoje, amados. Ela ainda está em brasa dentro de nós, dentro de mim. Assim como a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará tudo que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Se nós recalcitrarmos contra essa palavra, contra esse chamado do Senhor, contra isso aí que o Senhor já te chamou e você sabe qual é a palavra que Ele te chamou, Ele vai te moer. Quando o Senhor chama Abraão, Ele não pergunta, Abraão, se tu quiseres. Não, Ele diz assim, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quando outros cenários em que o Senhor na palavra Ele vai chamar pessoas. Jesus ele chega para os discípulos. Ele não pergunta, tu queres? Se tu quiseres, tu pode me seguir. Não, Ele diz, larga tudo e segue-me. Eu tenho uma palavra para ti, larga tudo e segue-me. Mas você vai ver dentro dessa palavra, dentro do chamado que Jesus chama aos discípulos, você vai ver alguns que não aceitaram. Tipo o jovem rico.
O Senhor disse: tu queres ser perfeito? Vai, vende tudo o que tu tens, distribui para os pobres e segue-me. E a palavra do Senhor diz que ele saiu dali triste, porque ele tinha muitos bens. Sabe, amado, a gente muitas vezes tem muitos sonhos. Eu acho que você não é diferente de mim. Eu tenho muitos sonhos. Muitos planos, muitos pensamentos, muitos propósitos. E nós estamos chegando num tempo em que o Senhor está dizendo: larga tudo e segue-me. Como igreja do Senhor, como noiva do Senhor, a gente precisa entender essa palavra, amado. Sabe, o mundo, ele jaz no maligno. E quando a gente fala o mundo jaz no maligno, é que as pessoas que estão lá no mundo e elas são usadas pelo maligno, elas são intencionais. Elas são intencionais naquilo que elas praticam. Essa semana eu sigo um pastor, filósofo também, que ele falou sobre Karl Marx. Eu até postei no meu stories. Lá em 1848, o cara já era intencional. Todo mundo pensa que Karl Marx era ateu. Ele não era ateu, ele era cristão. E depois ele se voltou para o inimigo. Eu não sei o porquê, eu não conheço bem a história dele enquanto ele era cristão. Mas tem um poema dele que ele diz assim: o meu santo dos santos foi destruído. Agora existem outros deuses na minha vida. Isso abre aspas e fecha aspas, tá? Isso é o Karl Marx lá falando. E ele era intencional naquilo que ele fala. Ele fala abertamente que ele era servo de Lúcifer. Às vezes a gente pensa, e isso você pode pesquisar, não fica só naquilo que eu estou falando. Se você tem o meu contato aí, de repente tu entra aqui, se você quiser fala comigo, depois eu posso te passar o vídeo. E o pastor dá Tasso Licurgo. Esse aí. Depois você pode pegar o vídeo e pegar as referências lá e você pesquisar. Porque a palavra não é sobre ele, tá? E aí você pode pesquisar. O mundo é intencional, amado. O mundo é intencional. Enquanto nós, como crentes cristãos, ainda ficamos assim, entramos na igreja e a gente está numa situação em que se o irmão não falar comigo, eu não vou mais para o culto. Eu não me encaixei. Eu quero te dizer que tu não é lego para te encaixar, irmão. Caminha debaixo de uma palavra. Caminha debaixo de uma palavra. Você tem uma palavra, e se você tem convicção que essa palavra é do Senhor, então caminha debaixo dela. E eu não estou falando que é para você ficar aqui na igreja, ou porque a obra do Senhor precisa, ela necessita, sim, claro, a obra do Senhor necessita, mas se você não fizer, o Senhor ele vai levantar outros, eu tenho convicção disso, mas a palavra é para ti, irmão. A palavra é para você. É tempo de nós nos
despertarmos. No versículo 3 desse capítulo, está assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Isso te parece... É parecido com alguma coisa que o Senhor já falou lá depois? Vinde a mim. Vinde a mim. Jesus, ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou. Mas ele diz também: tomai sobre vós meu jugo. É suave e é leve, mas é um jugo. E o jugo é aquele negócio lá, aquele aparelho que coloca, né, em cima dos bois, né? Aquilo lá. Para que serve aquilo lá, pastorzão? Para direcionar. É suave, é leve, mas existe um jugo, e esse jugo é do Senhor, e é Ele que vai te direcionar. Eu quero dizer para você: não é você. É o jugo do Senhor. É Ele que vai te direcionar. O versículo 3, né, que diz o vinde a mim, diz assim: e a vossa alma viverá. E a vossa alma viverá. Mas como é que ela vai viver? Ela só vai viver mediante uma situação, meu irmão. É se você vinde ao Senhor, vinde a mim. E você tomar o jugo dele, que é suave e é leve, mas é Ele que te direciona. É Ele que vai te direcionar. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E aí ele fala sobre Davi, sobre uma promessa que foi declarada a Davi. E essa promessa, amados, está lá em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai, diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem, descansarás com teus pais. Então farei levantar, depois de ti,
o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Só até aí, Ralf. O Senhor libera uma palavra para Davi. Nesse mesmo texto do capítulo 55 de Isaías, junto com Mateus, lá 11, 28, que diz: vinde a mim. Ele também libera uma promessa para nós, essa promessa para nós, tá? Baseado nas misericórdias, ou seja, na promessa que o Senhor fez a Davi, que ele estabeleceria o trono dele eternamente. O Senhor liberou essa promessa para nós. Porém, até chegar a essa promessa, o Senhor já começa declarando assim: eu te chamei e te tirei de detrás das malhadas, te coloquei num processo e te fiz príncipe sobre o meu povo. Então existe um processo, existe um chamado e um processo em que o Senhor, Ele nos coloca, amados. E esse processo muitas vezes é doído, é doloroso. E muitas vezes a gente recebe palavras até duras, como foi nas primícias. E a gente precisa entrar nisso, amado. A gente precisa mergulhar nisso. A gente precisa entrar de cabeça nisso. E o Senhor nos chama isso para hoje, isso. A vinda dele está perto. Mateus 11, 28, não precisa colocar? Diz: vinde a mim, vós aqui eis aqui um paralelo com Isaías 55, como eu já falei, e nesse paralelo vimos a promessa feita a Davi, mas também feita a nós. Em Jeremias 33, 14, 21, mais uma vez a promessa é falada. Esse aí tu pode botar, Aleph. Jeremias 33, do verso 14 ao 21. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocaustos, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Então, o Senhor está declarando que ninguém pode invalidar a promessa dele. Absolutamente ninguém pode invalidar a promessa dele, porque que eu saiba, ainda não apareceu ninguém que possa invalidar o dia e a noite. Se você conhece, eu não conheço. Então, essa promessa, amado, em que o Senhor está restaurando, o Senhor Ele está restaurando na tua vida, na minha vida, na vida da igreja, na noiva do Senhor, ela é real. E a gente não pode ir contra. Porque duro é para nós recalcitrar contra aquilo que o Senhor liberou sobre a tua vida, sobre a minha vida. É tempo
tempo, amado, de nós nos convertermos ao Senhor. É tempo, vou falar para os homens casados, é tempo de nós sermos sacerdotes de verdade na nossa casa. É tempo de nós tratarmos com os nossos filhos de uma maneira em que nós vamos liberar não só autoridade, mas vamos liberar amor sobre eles. É tempo de nós termos diálogos com os nossos filhos como sacerdotes. É tempo de cuidarmos da nossa casa também. Porque os nossos filhos serão como flechas na aljava do guerreiro. Mas a responsabilidade é nossa, meu irmão. Para que se cumpra a palavra do Senhor no nosso lar. Mulheres, é tempo de vocês serem mulheres sábias que edificam a sua casa. É tempo de vocês prepararem os filhos de vocês. E eu estou falando isso, eu não sei se eu tenho um chamado profético assim, sabe? Mas eu quero profetizar sobre a tua vida. É tempo sim de você se levantar como uma mulher que vai edificar a tua casa, amado. Que você vai fazer cumprindo na vida dos teus filhos. Que você vai ensiná-los, que você vai sim ser a mulher que edifica a sua casa. E que você vai sim ser a mulher que vai ser uma mulher de Deus e que uma mulher de oração. Uma mulher em que você vai mostrar Cristo na tua vida e na vida da tua família. Você recebe isso, amado? Essa promessa que foi feita a Davi, lá em Amós também tem, Amós 9:11, não precisa abrir, você pode depois ler. E no Novo Testamento também tem. Atos 15, esse aí eu quero ler, Aleph. Atos 15, verso 16 até o 18. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Desde séculos. O Senhor reafirma essa promessa falada de um tabernáculo que foi caído. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Davi, ele tinha um tabernáculo? Ele construiu? A gente leu lá no início que ele foi impedido de construir. Certo? Mas porém, Davi, ele foi intencional naquilo que ele queria fazer. Ele disse: eu habito numa casa, eu habito num palácio, e a arca do Senhor está lá numa tenda. Não, está errado isso. Ele foi intencional, amém? Ele disse: eu vou construir uma casa para o Senhor. E eu não sei se você conhece bem a história de Davi, mas Davi foi o cara que instituiu a adoração dentro do templo 24 horas. Ele separou Asaf, Emã e Geduntum. Ele foi intencional, amado. Ele separou esses 3 caras para estar sobre os levitas, que na época eram eles que faziam a adoração, eles que serviam dentro do templo. E ele instituiu turno sobre turno, mesmo sabendo que o Senhor tinha impedido ele de construir o templo. Mas o Senhor liberou a palavra de promessa e disse para ele: olha, o teu descendente vai construir e não vai faltar descendente teu que vai sentar no teu trono. E essa promessa se cumpre em Cristo. E aqui em Atos ele está falando que ele vai restaurar
tabernáculo caído. E em alguns textos ele fala sobre um tabernáculo caído da adoração. Em Jeremias está falando que não vai faltar sacerdotes levitas que ministrem na minha casa, que ofereçam sacrifícios diante do Senhor. Em Hebreus fala que nós devemos entregar um sacrifício de louvor ao Senhor, que é o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Pedro já dizia que nós somos uma nação sacerdotal. Então observe que existe uma construção profética. E aqui ele está dizendo que são gentios que vão ouvir essa palavra. Em Atos 15 ele está falando sobre os gentios. E essa palavra aqui foi liberada em meio a um conflito, tá, amados? Existia um conflito dentro da igreja. Aqui, Atos 15, é o concílio de Jerusalém. Existia um conflito lá que os judeus queriam que os gentios se convertessem ao judaísmo e ao cristianismo, e enfim, era um conflito lá que eles estavam lá, e essa palavra foi liberada em meio a esse conflito. Talvez, amados, nós passemos por vários conflitos e o Senhor está liberando uma palavra sobre nós hoje, em meio aos conflitos do nosso coração, dos nossos pensamentos. Senhor, é sobre isso, é sobre aquilo, é sobre o quê? É sobre uma promessa que foi liberada para Davi lá atrás e que é restaurada em você, o tabernáculo caído de Davi, da adoração. E eu quero finalizar essa palavra lendo novamente. Aliás, eu vou ler um texto antes, para confirmar isso que eu estou falando para você. Abre aí, Aleph, por favor, Colossenses 1, 24 até o 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. O chamado de Paulo era para sofrer, tá? Por quem? Por vós. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiado a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos. Lembra lá que nós lemos? Lá atrás. Mistérios ocultos nos séculos. Mistérios ocultos dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Entre quem, amados? Gentios, somos nós, tá? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Existe uma esperança na qual nós devemos nos agarrar como igreja. Cristo vive e Ele vive em nós. Abre aí, agora sim, para finalizar, Aleph, Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra do Senhor prosperará na tua vida para aquilo que foi designado. O teu chamado é missionário? Todos nós temos. Temos um chamado para o Ministério da Reconciliação, amém?
Isso é um chamado missionário. Mas se Ele te chamou para ser um missionário especificamente, vai se cumprir, meu irmão. Mas você precisa entrar no processo. Você precisa entrar no processo para que Ele venha cumprir a boa palavra. Você precisa largar o teu eu. Largar o teu eu, meu irmão. Isso não é fácil. Largar todas as mazelas, tudo aquilo que você pensa está certo, te esvazia de ti mesmo. E entra nesse processo, entra com o Senhor, porque Ele cumprirá a palavra dEle. Porque senão será duro para te recalcitrar contra os aguilhões. O Senhor tem um chamado para você, da reconciliação. Antes de começar a palavra, eu estava sentado ali, e até eu pensei assim, eu falei, cara, a gente bem que podia fazer, né, pastorzão? De tarde, acho que o pastor Beto vai estar aqui, a gente pode propor para ele. Vamos ser mais intencionais no ministério de evangelismo, e você pode entrar e fazer lá uns estágiozinhos lá conosco. Sabe? Faça coisas pensando intencionalmente naquilo que o Senhor te chamou. Se o Senhor te chamou para ser um professor, meu irmão, estuda, lê, pesquisa. Se o Senhor te chamou para ser um músico, estuda mais ainda. Estuda. Ora, busca, seja intencional naquilo. Existe uma grande expectativa da criação em relação à manifestação dos filhos da luz, os filhos de Deus. Existe uma expectativa, amado, de nós sermos intencionais naquilo que a gente tem que ser. Se o Senhor te chamou para ser um pastor, eis que te digo, vem para o sofrimento. O Senhor te chamou para ser um líder. Também vem sofrer conosco. Como pastores, às vezes a gente não entende alguns irmãos e tal, e tá tudo certo, meu irmão. Não tem que entender, não. Tem que orar, vai orar, meu irmão. Agora, uma coisa eu sei, que o Senhor não te chamou para ser lego. Só se eu me encaixar. Quando o Senhor chamou Paulo, Ele derrubou ele no chão. Será que foi legal, pastor? Hein? Será que foi top? Paulo ia lá e tal. Tem uns que dizem que era um cavalo. Eu nunca li que tinha cavalo, né? Mas enfim, a Bíblia fala que ele caiu ao chão e ficou cego. Legal, né? O cara teve uma visão e ficou cego e caiu no chão. Olha o chamado do cara. Ele já começou sofrendo. Né? Você tem que dar glória a Deus que o teu chamado está sendo aqui, ó. Está tranquilinho, sentadinho lá no ar-condicionado, está de boa. Mas o processo é doído, irmão. O processo faz parte da nossa vida. Se te apresentaram um evangelho que é um evangelho tranquilinho, não é. Infelizmente ou felizmente, né? Não é. Não é. Mas que nós possamos cumprir o propósito para qual nós fomos chamados. E é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para derramar sobre vocês. Quero dizer para vocês que primeiro eu apanhei, tá? E é um chamado para mim.
não é sobre os meus sonhos, não é sobre os meus planos. E eu sei, Senhor, e eu recebo e tomo posse disso. Quero te convidar para ficar de pé. Cristo, Ele já liberou a palavra sobre a tua vida. E eu pedi para o Ivan para cantar essa canção que diz que Jesus não deve nada para nós. Ele já nos deu tudo, amado. Depois de uma palavra dessa que eu recebo, a imagem que eu vejo é Jesus no Getsemane, cumprindo o propósito dele, e ele sabia que ele ia para a cruz, e ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade. Ele já deu tudo, amado, e foi contra a vontade dele, porque a vontade dele não era ir Ele diz isso, né? Não seja feita a minha vontade, ou seja, a vontade dele não era ir para o Calvário, não era ir para a cruz, mas por obediência, ele pegou a vontade dele, guardou e cumpriu a vontade do Senhor. Por que tu acha que a tua vontade vai se cumprir? Não vai. É a vontade dele. Nós precisamos deixar de ser uma igreja infantilizada. O chamado do Senhor é para entrar num processo que é um processo doído, é um processo de sofrimento, mas é um processo que no final dele vai dar certo. É um processo que no final dele nós vamos cumprir, naquele dia, naquele grande dia que nós vamos estar diante dele, nós vamos poder tirar as nossas coroas e dizer assim: Senhor, eu entrego a Ti. Jesus, obrigado porque Tu não fez a Tua vontade. Obrigado porque Tu foi na cruz. Obrigado porque Tu ainda tem paciência de esperar por mim. Obrigado, Jesus. Porque mesmo eu tendo um coração mau, mesmo eu tendo pensamentos maus, Tu ainda continua cuidando de mim. Tu ainda continua acreditando em mim. Tu ainda continua me chamando para cumprir o Teu propósito. Tu não deves nada para mim. Aleluia, Senhor. Eu quero te convidar para fazer essa oração de arrependimento, você que precisa, assim como eu. Pai, eu me arrependo, Senhor, por não responder como o Senhor merece, ou por não responder como o Senhor quer. Nos lava com Teu sangue nessa manhã, Senhor. Nos purifica, Senhor. Nos purifica, Senhor. Nós queremos caminhar, Senhor, os Teus caminhos. Nós queremos ter os Teus pensamentos, Senhor. Porque os Teus caminhos são mais altos que os nossos, Senhor. E os Teus pensamentos são mais altos que os nossos. Sabe, Deus, não queremos mais viver indiferente, Senhor. Naquele dia que eu ouvir a Tua voz, Senhor, dizendo: sabe por que Tu precisas mudar?
porque pessoas dependem da tua mudança. Eu quero declarar nessa manhã, Senhor, para a tua igreja. Sabe por que você precisa mudar, amado? Porque pessoas dependem da tua mudança. Sabe por que você precisa mudar? Porque pessoas estão indo para o inferno porque você ainda não mudou. Sabe por que tu precisas mudar? Porque pessoas dependem da tua mudança. Ah, Deus, eis aqui a tua noiva, Senhor. Nós lamentamos, Senhor, porque tudo aquilo que cantamos muitas vezes é mentira, Deus. Nos perdoa, Senhor, nessa manhã, Senhor, porque nós queremos caminhar numa verdade que não é a nossa verdade, é a tua verdade. Por isso, Senhor, nessa manhã nós entregamos a nossa verdade nas tuas mãos, Senhor, para que a tua verdade seja soberana em nós, Senhor, e tu seja realmente o nosso Senhor. Tu seja o Senhor que vai mandar em todas as coisas na nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos fortalece. Nos ajuda a permanecer nessa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai e a consolação do doce Espírito esteja sobre as nossas vidas e nos dê um dia abençoado, um domingo abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. E eu quero fazer um convite para você. A partir do mês que vem, acho que é mês que vem, né, Pastor Flávio? Vai ter o culto lá na ADEG, né? Desculpa. Eu quero te convidar para ir lá, na ADEG. A gente vai estar lá com o Pastor Flávio. Você vai ver pessoas que não têm mobilidade e andam quilômetros para ir para esse culto, esperam um mês todo para ir num culto. E aí eu quero te convidar para você ir lá com a gente. Quem quiser, vai ser disponibilizado aí a data, a hora certinho. Fique atento. E eu quero te convidar também para fazer parte, né, dos ministérios aí que estão precisando, e nós precisamos sim. Amém, amados? Tenha uma semana abençoada, tenha um domingo abençoado, um almoço abençoado na presença do Senhor. Amém? Tchau.